Irmãos, hoje o tema da nossa mensagem é uma mensagem para mudar o mundo. Uma mensagem para mudar o mundo. Todos nós carregamos uma mensagem. Mesmo você tendo noção disso ou não, mesmo você gostando ou não, uma mensagem você carrega dia a dia. E pessoas são mexidas, impactadas, transformadas, pessoas são influenciadas o tempo inteiro por essa mensagem pregada por você, pelos conceitos, os valores que você carrega, pelas perspectivas que você expõe, pela sua visão de mundo, pela maneira como você trata o mundo ao seu redor, pelas suas convicções, pelos seus conceitos e preconceitos. O tempo inteiro você está pregando uma mensagem. Você está falando a respeito de uma mensagem. E houve então um homem que pisou nessa terra, Cristo Jesus, que também trouxe a sua mensagem. Só que ele foi além de qualquer outro homem, dizendo que a sua mensagem ela é exclusiva, ela é única. E ela é a única que pode transformar a vida do ser humano a ponto de encaminhá-lo e levá-lo à salvação e retornar com esse homem a um relacionamento com Deus, a ter um relacionamento com Deus. Levar esse homem de volta à presença de Deus. Não existe uma outra mensagem, a não ser a mensagem de Cristo Jesus para nos conduzir de volta a Deus. Se ela vai nos conduzir de volta a Deus, é porque um dia esse ser humano, ele se desviou, ele abandonou a Deus, ele virou as costas para Deus, e ele passou a andar longe do ser divino. E quando ele fez isso, quando o ser humano abandonou a fonte da vida, ele também se tornou vulnerável à presença da morte. E não simplesmente a morte física ou a morte espiritual. Ele passou a se tornar vulnerável à morte em toda a sua manifestação como morte. Porque a morte, como manifestação, ela não se manifesta simplesmente no ato de deixarmos essa existência. Ou então a morte não se manifesta apenas em não desfrutarmos da presença de Deus quando nós estivermos no além-túmulo, ou na vida que há de experimentarmos, ou cada um experimentaremos, quando estivermos, de fato, depois do túmulo, depois daquele dia que nenhum de nós gosta de fato de pensar. Morte não é só isso. Morte vai muito além disso. Morte é quando tudo o que nós fazemos, ou a mensagem que há em nós, pode, então, produzir morte e dano na vida de outras pessoas. Quando tira e rouba o direito de alguém, quando a mensagem que existe em nós, ao invés de promover vida, ao invés de promover bem-estar, ao invés de promover a dignidade do ser humano, ela vem tolhindo o direito ou os direitos de cada um. Isso também é manifestação de morte. Manifestação de morte é quando cada um de nós não temos acesso a uma qualidade de vida mínima que pode, então, dar dignidade à vida do ser humano. Quando nós não temos acesso à educação, quando nós não temos acesso à saúde, quando nós não temos acesso ao emprego, a bons empregos, quando nós não temos acesso a valores familiares que podem fundamentar uma casa e construir um lar de maneira digna e de maneira saudável. Tudo isso, quando nos é roubado,
Tudo isso, quando nos é tirado, é sinônimo de morte. E às vezes nós compramos essa ideia e transmitimos isso ao longo da nossa vida. Nós traduzimos isso em várias mensagens que nós, aos poucos, vamos ensinando, vamos compartilhando com as pessoas que estão ao nosso redor. Mas Jesus, ele vem trazendo uma mensagem e ele diz, olha, existe uma mensagem que eu quero compartilhar com você, e você precisa viver por essa mensagem, e você não vai apenas viver por essa mensagem, você vai pegar essa mensagem e você vai levar essa mensagem a outras pessoas, e ao levar essa mensagem para outras pessoas, você vai transformar o mundo, você vai transformar o mundo delas, e você vai transformar o mundo inteiro, porque nós temos essa obrigação, porque nós temos essa lição de Cristo, porque nós temos esse chamado de Jesus, que é aprendermos a mensagem dele e então levarmos essa mensagem a todos quantos nós encontrarmos durante a nossa jornada nessa vida. É a nossa função compartilhar uma mensagem que pode mudar o mundo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo na carta de Paulo Apóstolo, a segunda carta de Paulo Apóstolo aos Coríntios. Eu leio o capítulo de número 4, por favor, a partir do versículo 1. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 1 a 6. Diz o apóstolo, portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão se perdendo está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Até aí. Irmãos, quando nós falamos a respeito de uma mensagem e de compartilhar uma mensagem, principalmente a mensagem de Cristo, a primeira coisa que nos vem à mente é, diante de tanta mensagem sendo compartilhada, qual é a mensagem verdadeira? Porque existem tantas expressões da mensagem de Cristo, ou da mensagem do Evangelho, ou as maneiras como as pessoas costumam a falar de Deus, que hoje em dia nós já não sabemos mais ao certo quem ouvir, ou qual é a mensagem de fato que Jesus pregou. É difícil nós termos uma base diante de tanta variedade do que está sendo dito a respeito daquilo que Jesus disse. O problema é que muita coisa que é dita, que Jesus disse, de fato ele nunca disse. Ele nunca ensinou muita coisa que as pessoas estão ensinando. O nosso objetivo, quando queremos viver por uma mensagem que transforma o mundo e levar essa mensagem que transforma o mundo, é conseguir identificarmos qual é de fato a mensagem que Jesus proclamou, qual é de fato a mensagem que Jesus compartilhou, porque toda e qualquer outra mensagem perde o sentido, perde o significado, perde o brilho e perde as suas prioridades diante da mensagem de Cristo.
Qualquer outra mensagem nós precisamos deixar de lado. Nós podemos escutar, ouvir, às vezes, boas palestras. Palestras de autoajuda. Palestras que vão nos motivar. Palestras que vão nos colocar para cima. Às vezes nós escutamos a respeito de Deus e até do mesmo Jesus, dizendo, olha, Jesus quer dar a vitória para você. Jesus quer abençoar você. Jesus quer prosperar você. Jesus quer fazer com que você seja um vitorioso nesse mundo. Irmãos, não que isso seja mentira ou isso tem algum problema. Não. O problema não está naquilo que está sendo dito, mas naquilo que está sendo formado na consciência das pessoas a respeito de Deus e a respeito da mensagem cristã. É lógico que toda essa mensagem faz parte, sim, daquilo que Cristo e que Deus quer fazer em nós. Deus quer agir em toda a nossa vida. Deus quer restaurar, reconstruir, trabalhar em tudo que nós somos. Em toda a expressão da nossa existência, Ele quer trabalhar. Mas o Evangelho não se resume a isso. Pelo contrário, o Evangelho vai além disso, muito além disso. E aqui, justamente, Paulo está nos ensinando que tipo de mensagem é essa. Que tipo de mensagem é essa que nós devemos viver por ela e ensiná-la e transmiti-la a outras pessoas? Porque se nós resumirmos a mensagem cristã a simples títulos de autoajuda, nós vamos ter pessoas muito empolgadas, mas pessoas muito empolgadas ainda assim indo para o inferno. Pessoas muito motivadas, mas pessoas muito motivadas, mesmo assim caminhando a passos largos para a perdição. Quando nós olhamos para quem Paulo está escrevendo, nós vemos que não eram pessoas fáceis. A cidade de Corinto era uma cidade profundamente pecaminosa. Ela era uma cidade portuária, era uma cidade rica. Muita gente ia para lá para poder tentar ganhar a vida. Ali existia um comércio muito grande de nichos de deuses e deusas. Havia ali uma tão grande variedade de religiões e de culturas que era realmente difícil você pregar o Evangelho diante de uma sociedade tão variada como aquela. Mas Paulo foi justamente para essa cidade e ali ele formou uma igreja. E ali, durante 3 anos, ele trabalhou com os irmãos, ele fundamentou esses irmãos na fé, ele construiu uma igreja forte, ele ensinou a respeito de Jesus Cristo e compartilhou a mensagem que um dia havia mudado a vida dele, e aquela mensagem que havia mudado a vida dele, agora estava mudando a vida daquelas pessoas. A cidade de Corinto era uma cidade muito rica. E quando nós temos uma cidade muito rica, ou uma riqueza que alcança as pessoas, que têm formas de pensamento diferentes, ou muito diferentes uma das outras, isso também promove uma grande perversidade. E aquela cidade era uma cidade muito perversa. Era uma cidade extremamente aprofundada em questões sexuais das mais variadas imoralidades possíveis. E Paulo agora está ensinando aqueles irmãos que eles podem viver uma nova vida em Cristo. Apesar de toda a ganância por trás, apesar de toda a imoralidade por trás, apesar de toda a perversão, apesar de todos os tipos de valores que contagiavam as famílias da sociedade de Corinto e que faziam com que aquelas famílias fossem fracas, frágeis e se desfizessem constantemente. Paulo agora está falando a respeito de uma mensagem que constrói ao invés de destruir, uma mensagem que traz vida ao invés de promover a morte. Paulo está trazendo esperança para uma sociedade de desesperançados.
Mas quando você quer trazer uma mensagem que promove vida em um mundo que prega a morte, quando você quer compartilhar uma mensagem que tende a construir valores em vidas, promovendo com isso o crescimento, o desenvolvimento e o bem-estar humano, em um mundo que simplesmente quer roubar, destruir, corromper e tornar o ser humano cada vez mais perverso, você encontra dificuldade, você encontra resistência e você encontra problemas daí para frente. E foi justamente isso que Paulo encontrou. Depois de um bom tempo trabalhando nessa cidade, fortalecendo a igreja, ensinando a igreja, compartilhando a mensagem, Paulo, ele é profundamente entristecido por algumas coisas que estavam acontecendo na própria igreja. Primeiro, algumas brigas começaram a surgir. Alguns começaram a criar facções dentro da igreja. Uns diziam ser de Pedro, outros diziam ser de Paulo, outros diziam ser de Apolo, e ainda tinham super espirituais que diziam ser de Cristo, e ficava aquela briga dentro da igreja. Na hora da Santa Ceia, que é um momento ímpar dentro da igreja, para refletir a comunhão entre os irmãos e refletir a comunhão dos irmãos com Cristo, existia uma briga, existia confusão. Alguns iam para a igreja e começavam a se embebedar. Outros iam e comiam tudo o que eles tinham e não deixavam nada para os pobres. E não compartilhavam nada com os pobres. E Paulo precisa agora doutrinar a igreja, ensinar a igreja como viver em comunidade. Não apenas isso, mas alguns dons espirituais começaram a eclodir no meio do povo. E aqueles dons começaram a ser motivos de desavença. Uns se achavam melhor que os outros por causa da manifestação dos dons. E Paulo precisa ensinar aqueles irmãos dizendo, olha, independente do dom que você tiver, do dom que você manifestar, se você não tiver amor, se você não tiver o dom maior, não vai valer nada. Isso não vai ter o menor sentido. E apesar de todo o carinho, amor e dedicação do apóstolo Paulo, aquela igreja, com o passar do tempo, foi enredada. Foi enredada e foi seduzida por uma nova mensagem. Foi seduzida por uma mensagem diferente daquela que Paulo havia pregado e ensinado no início. Alguns falsos apóstolos entraram na igreja e começaram a falar a respeito de uma outra mensagem, totalmente diferente da mensagem de Paulo, com intenções totalmente diferentes, pelo contrário, intenções escusas, intenções malignas, intenções de fazer, de mercadejar o povo, ou seja, de extorquir, retirar o dinheiro do povo. E aqueles apóstolos ou falsos apóstolos que estavam pregando na igreja, fizeram com que a igreja criasse uma séria resistência com o apóstolo Paulo. Agora o pastor da igreja, aquele que fundou a igreja, aquele que fundamentou a igreja, não está mais conseguindo conversar com os irmãos, porque os irmãos estão resistentes a ele. E ele vem escrevendo a sua segunda carta, justamente para poder explicar a esses irmãos todo esse processo maldoso que os falsos apóstolos estavam empregando na igreja. Toda essa mensagem distorcida que os falsos apóstolos estavam ensinando na igreja. E quando nós chegamos no capítulo 4, nós vemos um Paulo que está agora falando a respeito da essência da sua mensagem, que vem ensinar aqueles irmãos, ou relembrar aqueles irmãos a respeito da essência da sua mensagem. Aqueles homens, eles tinham muita coisa a favor deles, para fazer com que a igreja acreditasse realmente na veracidade da sua mensagem. Eles possuíam cartas de recomendação, possivelmente alguma carta da igreja de Jerusalém que falava a respeito daqueles irmãos e da capacidade deles de pregação. E eles, com isso,
pregaram ou pregavam e ensinavam na igreja. Mas quando Paulo escreve àqueles irmãos, ele descobre que o trabalho dele de 3 anos estava sendo minado, estava sendo desfeito por aquela pregação, por aquelas mensagens erradas, pela mensagem torcida do Evangelho. Ele descobriu que, apesar daquelas pessoas terem se tornado cristãs, a imoralidade ainda permanecia no meio deles. Imoralidade tal que até mesmo incesto ele vai ter que combater na sua carta. No entendimento paulino, imoralidade não está ligado apenas à imoralidade sexual, irmãos. Está ligado também a pessoa ser avarenta, idólatra, maldizente, beberrão, ou roubador, ou ladrão. Tudo isso ele está vendo dentro da igreja. Todas essas atitudes ele está conseguindo perceber dentro da igreja. Tudo isso porque uma mensagem falsa entrou e agora estava desviando aqueles irmãos do foco que é Cristo. Aqueles falsos apóstolos, eles tinham acusações sérias contra Paulo. Eles acusavam Paulo de covarde, porque diziam que Paulo, quando estava longe, como por exemplo em Éfeso, quando ele escreveu a sua 2ª carta, ele escreveu cartas duras, chamando a atenção do povo, chamando o povo ao arrependimento, conclamando o povo a se arrepender diante de Deus e a chorar pelos seus pecados. Mas eles diziam que quando ele estava presente, ele não tinha coragem de falar isso na cara das pessoas. Então ele era um covarde, ele era chamado de inferior. Eles diziam que Paulo era um apóstolo inferior, porque Paulo ele tinha uma séria deficiência de eloquência. Paulo realmente não era um bom pregador, apesar de poder ser considerado o maior dos. Ele não era um bom orador. Nós temos uma passagem em Atos que ele está pregando e tem um rapaz sentado na janela e a pregação estava tão boa que o rapaz dormiu, caiu da janela e morreu. E aí Paulo teve que ir lá e ressuscitar o jovem. Né? Não tem problema não, eu estou aqui, vou lá, e ressuscitou o jovem. Ele tinha sim uma deficiência de eloquência. E aqueles homens pareciam muito eloquentes. Eles falavam bem. Eles apresentavam as suas propostas de maneira a cativar o interesse das pessoas. Eles falavam que Paulo não produzia sinais do seu apostolado, ou que Paulo curava menos que os demais, ou que os milagres feitos por Paulo eram inferiores aos milagres que eles promoviam. Eles diziam que, de fato, Paulo não aceitava dinheiro dos coríntios porque ele não amava aquelas pessoas. Porque Paulo, quando foi morar em Corinto, ao invés de ser sustentado por aqueles irmãos, coisa que ele diz que deveria ou que poderia ser, ele resolveu fazer tendas e sobreviver dessa profissão. E aqueles apóstolos ou falsos apóstolos começaram a dizer: olha, ele não quer ser sustentado por vocês porque ele não ama vocês. Ou então é porque ele está elaborando um plano sórdido e no final de todas as coisas ele vai arrancar tudo o que vocês têm. Então eles estavam manchando a identidade de Paulo, manchando toda a história de Paulo no meio daqueles irmãos. E à medida que manchavam a reputação de Paulo, eles construíam a sua própria reputação. Eles se orgulhavam de poder pertencer a Cristo. Eles diziam: olha, nós é que pertencemos a Cristo, ele não. Eles diziam: olha, nós pregamos um evangelho totalmente diferente de Paulo. Nós temos eloquência.
Nós temos autoridade porque eles dominaram a igreja. Porque eles implantaram uma mentalidade na igreja de que eles eram porta-vozes de Deus. E sendo porta-vozes de Deus, eles eram inquestionáveis. Eles se orgulhavam de ser judeus. Eles enfatizavam que tinham visões e que tinham revelações da parte do próprio Deus. E tudo isso fez com que as pessoas se aglomerassem, que as pessoas se ajuntassem e parassem de dar ouvidos a Paulo e então continuassem seguindo esses homens que estavam enganando os seus corações. Eles tinham uma atitude totalmente triunfalista, onde o líder ele é totalmente inquestionável, porque ele proclama a palavra de Deus. É um tipo de atitude onde se acredita que a performance espiritualista, o renome alcançado, ou as manifestações sobrenaturais que acontecem aonde ele está, vindicam a sua autenticidade. Porque eles estão vivendo todo esse aparato espiritualista, vivendo em revelações, vivendo em manifestações de cura, vivendo em um ambiente onde as pessoas estão se aglomerando. Isso quer dizer, então, que Cristo está atuando, que Cristo está agindo, e que eles são os líderes chamados por Deus, porque curas acontecem, porque pessoas se aglomeram, e porque um ambiente dito espiritual se manifesta. Mas Paulo ele vem escrevendo a sua carta, mostrando que apesar de tudo isso, apesar das credenciais que eles tinham, apesar da eloquência que eles tinham, apesar de tudo isso que eles apresentavam como sendo as suas credenciais de validação de apostolado, Paulo vai apresentar um evangelho totalmente diferente, uma mensagem totalmente diferente. Nós vemos que Paulo vai falar que o evangelho dele é diferente, Paulo vai dizer que o Jesus que ele prega é diferente, e Paulo vai dizer que o Espírito que as pessoas recebem quando o evangelho de Paulo é pregado, também é diferente do Espírito que as pessoas recebem quando esses falsos apóstolos pregam. No verso 1, irmãos, nós temos Paulo dizendo assim: portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, nós não desanimamos. Ele está falando, apesar de toda essa dificuldade, apesar de toda essa problemática, apesar de toda essa perseguição, nós não desanimamos. Sabe por que nós não desanimamos? Nós não desanimamos porque nós entendemos, ou ele entendia, que o ministério dele era fruto da misericórdia. Era fruto da misericórdia de Deus. Paulo, ele tinha só um interesse com a sua pregação: produzir a justiça, produzir vida e transformar o caráter dos seus ouvintes. Transformar a vida por completo daquelas pessoas. E ele diz: eu posso falar a respeito desse Deus que transforma, porque de fato eu fui transformado por esse Deus. Eu tive o meu caráter transformado por esse Deus. Quando ele fala que é por misericórdia que ele está pregando, ele sabe do que ele está dizendo. Ele está dizendo que ele não era digno de ser um pregador, porque toda a sua bagagem histórica pesa sobre os seus ombros. Ele lembra do tempo em que ele foi perseguidor dos cristãos. Ele lembra do tempo quando ele perseguiu a igreja, quando ele levou encarcerado tantas pessoas, quando ele recebeu cartas de Jerusalém, credenciais de Jerusalém, para poder perseguir os cristãos. Ele se lembra de tudo isso e diz: se hoje eu sou um pregador do Evangelho, se hoje eu prego a mensagem de Deus, não é porque eu sou digno disso, não é por causa da minha performance, não é por causa da minha eloquência, não é por causa da minha capacidade, é porque Deus tem misericórdia de mim.
porque Deus teve misericórdia em me chamar e me fazer então alguém que compartilha desta mensagem. Quando Paulo ele pensa a respeito do evangelho pregado, ele não pode conceber uma mensagem além daquela que produz salvação na vida das pessoas, além daquela que é ensinada e que produz transformação, além daquela que foi ensinada pelo próprio Jesus. Ele não pode entender isso. E é por causa dessa misericórdia de Deus e pela preciosidade da mensagem que transformou a vida dele e que pode transformar o mundo, pode transformar vidas, é que ele diz: nós não desfalecemos, nós não desanimamos. No capítulo 11, ele vai citar ali o seu currículo de perseguições. Ele vai dizer que 3 vezes ele recebeu quarentena, ele foi apedrejado, ele sofreu naufrágio, ele foi perseguido no mar, ele foi perseguido na terra, ele passou fome, ele teve nudez, ele teve uma série de eventualidades na vida dele que poderiam ter feito com que ele desanimasse, mas ele não desanimou, não por causa das durezas das perseguições, mas porque ele acreditava na mensagem e percebia que essa mensagem ela é poderosa para transformar as vidas. No verso 2, ele vai dizer assim: antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus, ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. Que coisas são essas vergonhosas? Que coisas são essas ocultas que ele está falando? Essas coisas ocultas são justamente atitudes que os falsos apóstolos estavam tendo para com a comunidade. A intenção deles, aquilo que não se manifestava publicamente, aquilo que estava dentro do coração deles e que Paulo via. Paulo vai dizer que eles agiam astuciosamente. Eles agiam astuciosamente. Essa palavra que é traduzida por astúcia, irmãos, é a mesma palavra que nós traduzimos a atitude da serpente quando ela enganou Eva lá no jardim. É o ato do diabo de entrar na vida das pessoas e torcer a mensagem, fazendo com que as pessoas se tornem escravas de uma mensagem diferente daquela mensagem de Deus que promove a vida. Que as pessoas elas caiam na morte e na manifestação da morte, ao invés de desfrutarem a vida na presença de Deus. Ele vai dizer que esses homens, eles falsificavam a mensagem. Ele vai dizer, olha, eles vão torcer a mensagem. Essa palavra que é tida como falsificar ou torcer a mensagem, ela tem um sentido antigo de você diluir o vinho com água. Era um procedimento que as pessoas tinham naquela época para tentar enganar o cliente, para tentar aumentar a sua renda. Como você colocar álcool na gasolina, ou como você colocar querosene no álcool, ou você tentar burlar de alguma maneira um outro produto para poder aumentar a sua lucratividade. Então eles diziam, olha, eles estão pegando a palavra de Deus e mudando o sentido original. Eles estão diluindo a palavra de Deus. Eles estão raleando a palavra de Deus. Entenda, irmão, as piores mentiras não são aquelas que são ditas abertamente. As piores mentiras não são aquelas que são ditas abertamente. Aquelas que nos tiram do caminho de Deus, irmãos, são geralmente aquelas que nos apresentam atalhos. São aquelas que são embelezadas com várias outras mensagens. E que, por fim, pegando uma parcela da mensagem de Cristo,
nos enredam, nos seduzem e nos levam para longe dos caminhos de Deus. Tipo, Deus quer que você seja próspero. A intenção de Deus é fazer você enriquecer. A intenção de Deus é fazer com que você viva sem ter problemas financeiros, ou você viva sem ter nenhum outro tipo de problema nessa terra. Eu acho que essa mensagem, se fosse verdadeira, deveria ser pregada primeiro para Jesus, porque quem sofreu mais foi ele. E depois deveria ser ensinada aos apóstolos, porque quem mais sofreu também na era da igreja foram os apóstolos, tanto que morreram por perseguição. Mas Paulo, vendo isso, ele vai dizer, olha, eles tentam enganar vocês de todas as formas. Entretanto, nós, ou eu, ele está falando dele, apesar de usar a primeira pessoa do plural, ele está falando dele mesmo. Eu recomendo as minhas atitudes, a minha pregação, o meu ensino, à consciência de vocês. Consciência é aquela faculdade humana pela qual o homem aprova ou desaprova as próprias ações ou as ações de outra pessoa. Ele está falando, pensa bem em tudo que vocês ouviram. Nós vemos aqui a convicção de Paulo de conclamar todas essas pessoas a avaliarem a sua consciência de que ele sempre falou a verdade. E ele diz, olha, avaliem o meu ensinamento, pesem o meu ensinamento, usem a própria Escritura para julgar o meu ensinamento, se necessário. Porque se qualquer um examinasse sinceramente a sua consciência, eles teriam que admitir que ele sempre agiu com lealdade diante de Deus nos seus ensinos. Quando nós pegamos a palavra, irmãos, nós não queremos ou não devemos querer agradar os ouvintes. O que está aqui não é o agrado dos ouvidos das pessoas, mas é alcançar o coração com a mensagem de Deus, que pode trazer o coração das pessoas para si mesmo, e então converter esses corações, levando as pessoas a avaliarem a própria vida e a se arrependerem dos pecados. Essa é a mensagem que Paulo sempre pregou em Corinto. No versículo 3 e 4 ele vai dizer assim, mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele está dizendo, mas se o evangelho está encoberto, ele está encoberto para aqueles que se perdem. Aqueles que ainda não entenderam o conteúdo da pregação de Paulo. Aqueles que às vezes são opositores da pregação de Paulo, que não aceitaram a sua mensagem, esses vão se perdendo. Ele está dizendo, aqueles que não entenderam ainda o centro da minha mensagem, eles estão andando a passos largos para a perdição, porque o Deus deste século, e o Deus deste século aqui é traduzido por diabo, é Satanás. Ele está falando porque Satanás cegou o entendimento deles. Algumas traduções vai dizer que obscureceu o entendimento deles, e essa é a melhor tradução, porque é como se o diabo tivesse jogado essas pessoas na profunda escuridão, fazendo com que elas vivessem no meio das trevas, para que elas nunca pudessem compreender a verdade fundamental da mensagem, que não é Deus quer fazer alguma coisa em seu benefício. Quer dizer que Deus fez alguma coisa em seu benefício, e isso é suficiente para nós. Ele veio ao mundo e morreu na cruz do Calvário. Essa mensagem é suficiente para nós. Essa mensagem é a mensagem fundamental das Escrituras. E quando ele prega Jesus, quando ele fala sobre Jesus,
Quando nós pregamos Jesus, o nome de Deus é glorificado. Porque esse é o nosso interesse com a mensagem. Nós pregamos uma mensagem que pode mudar o mundo, para que a mensagem mude o mundo. E quando a mensagem mudar o mundo, o nome de Deus vai ser glorificado. Porque todos nós estamos envolvidos com um único sentido da vida, que é a glorificação do nome de Deus. Esse é o motivo da minha vida, é o motivo da sua vida. É para isso que você existe. E quando nós pregamos o Evangelho, o nome de Deus é glorificado. Quando nós pregamos o genuíno Evangelho, o nome de Deus é glorificado. Porque Cristo é a expressão exata da imagem do Deus invisível. Quando nós glorificamos a Cristo, quando nós pregamos a Cristo, quando nós exaltamos a Cristo, o nome de Deus é glorificado. Mas quando isso é tirado das pessoas, elas sofrem numa profunda escuridão, numa profunda cegueira espiritual. Se nós parássemos por aqui, irmãos, nós até pensaríamos que a mensagem de Paulo está dando a grande vitória ao diabo. Porque o diabo teria uma grande ação, uma grande autonomia para efetuar suas maldades da maneira que quisesse. Só que o diabo não é esse cara. O diabo não é esse cara que faz o que quer e que age da maneira que pode. Por mais que ele seja um ser profundamente mau, perverso e lute contra tudo aquilo que se chama Deus ou que promove a glória de Deus, ele ainda está sujeito ao soberano Senhor Jesus Cristo. E ele não pode fazer nada que não seja uma permissão do próprio Deus, que governa todas as coisas. No versículo 5, então, ele vai dizer assim: mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Ele vai falar, quando nós pregamos, quando nós queremos tirar as pessoas dessa escuridão, quando nós queremos romper a barreira da cegueira das pessoas, nós não podemos pregar a nós mesmos. A nossa intenção não é promover a própria identidade. A nossa intenção não é colocar o nosso rosto estampado no outdoor das igrejas. A nossa expressão ou a nossa intenção não é pregar a respeito do ministério do poderoso pastor fulano de tal. A nossa intenção é falar a respeito de Jesus Cristo e esse como Senhor. A nossa obrigação é entronizar Jesus, ou seja, colocarmos Jesus no trono. E quando nós dizemos que Jesus tem que estar no trono, essa era a grande diferença entre a mensagem de Paulo e a mensagem dos falsos apóstolos. É nisso que ele está dizendo, olha, enquanto eu tenho uma profunda expectativa da glorificação da pessoa de Cristo, essas pessoas têm uma profunda intenção de promover a si mesmos, e nisso eles estão sendo usados pelo diabo. A mensagem de Paulo não tinha interesse da autopromoção, mas tinha o desejo de apresentar Cristo como o Senhor, de entronizar, colocá-lo no trono. Mas nós não podemos colocar Cristo no trono sem falar da sua obra, sem falar daquilo que ele fez. Não é só dizer que Jesus é Senhor, porque a palavra Senhor que está sendo usada aqui é a palavra Kyrios. A palavra Kyrios era usada somente para definir uma pessoa em todo o império, que era o imperador César. Somente César era o Kyrios, o doador da vida, o Senhor de tudo, o dono de todas as coisas. E agora Paulo está dizendo, não é César o Kyrios, mas é Cristo o Kyrios, e ele é o Kyrios por quê? Por tudo aquilo que ele fez. E assim, a mensagem de Paulo, quando diz que Jesus é o Senhor, está na mente dele, em primeiro lugar, a encarnação. Ele está dizendo que Jesus
É Deus habitando em meio ao seu povo, nascido de uma virgem. Ele está falando a respeito da redenção. Ele está falando que em Jesus nós vemos Deus tomando o lugar do homem e pagando a dívida pelo pecado no alto da cruz do Calvário e livrando o homem da escravidão, do pecado e da morte. Essa era a intenção de Paulo. Ele não está falando a respeito apenas da redenção, ele está falando a respeito da ressurreição. Ele está dizendo que aquele que morreu pelos nossos pecados, ele também ressuscitou para que nós tivéssemos vida juntamente com ele e somente nele. Ele não está falando só da ressurreição, ele está falando também da glorificação. Esse que morreu e ressuscitou, ele foi exaltado à destra de Deus Pai, e está junto do Pai, intercedendo por nós e zelando pela igreja. Ele não está falando só de glorificação, ele está também falando a respeito de juízo. Aquele mesmo que morreu e está sentado à destra de Deus Pai, ele voltará para julgar o ser humano e o seu pecado. Ele vai julgar cada um de nós, por aqueles que creram nele ou aqueles que rejeitaram ele. Aqueles que creram terão a salvação, aqueles que rejeitaram a sua obra terão a condenação. Este é o evangelho pregado por Paulo. Não é um evangelho que agrada aos ouvidos dos ouvintes, mas é o evangelho que promove salvação na vida dos seus ouvintes. Porque chama cada um a reconhecer o seu estado de necessidade diante de Deus, da necessidade da misericórdia diante de Deus. E nessa fidelidade com a pregação do evangelho genuíno, Paulo demonstrava o seu profundo amor por Cristo. Era nisso que ele mostrava o amor por Cristo, por ser fiel a Ele, não por agradar as pessoas, não por ajuntar as pessoas, mas por ser fiel à mensagem. É assim que nós demonstramos que amamos a Deus, que amamos a Cristo e que somos cristãos de fato. E por esse amor que ele tinha por Cristo, ele podia sofrer por ele como ele sofreu. Ele havia abandonado a boa vida como ele abandonou. Por Cristo ele era perseguido. Por Cristo falavam mal dele. Por Cristo ele seria preso. Por Cristo ele seria morto. Como foi? Tudo por causa da mensagem. Porque ele entendia que essa mensagem podia mudar a vida dele e podia mudar o mundo. E quando nós pensamos assim, e temos uma mensagem que pode mudar um mundo tão corrompido quanto o nosso, nós vamos ter dificuldades. E por último, no versículo 6, ele diz assim: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Paulo sabia da sua responsabilidade de pregar a verdade, mas sabia também que a salvação é fruto unicamente da ação de Deus na vida do ser humano. Nós temos uma responsabilidade, eu e você, de falarmos a respeito de um evangelho genuíno, puro, de um evangelho que chama as pessoas ao arrependimento, que conclama as pessoas a ter um caráter diferente, a ter um caráter de Cristo, a viver uma vida que motiva o mundo e que transforma o mundo, a viver uma vida que apresenta Jesus andando ainda hoje, nos nossos dias, através da minha vida, através da sua vida. Nós somos chamados por Deus para isso. Mas ao mesmo tempo que nós somos chamados por Deus para sermos fiéis a uma mensagem, nós sabemos que essa mensagem, ela só pode alcançar o coração das pessoas porque o próprio Deus está por trás dela. E aqui Paulo vai dizer assim, essas pessoas que se perdem, ou que estão se perdendo, porque não têm acesso, ou ainda não encontraram com o Evangelho, ou ainda não ouviram esse Evangelho genuíno, verdadeiro, elas estão se perdendo, mas
Mas nós temos um Deus que lá no princípio de tudo, quando havia apenas caos, não havia nada, apenas caos, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Era uma situação extremamente caótica. Ele resolveu organizar tudo dizendo, haja luz, e houve luz. Às vezes, a nossa vida, a vida de outras pessoas com quem nós lidamos todos os dias, é como o princípio do mundo, apenas um caos. A vida humana é um caos. A minha vida é um caos, a sua vida é um caos. E é por isso que nós precisamos de Deus para dizer no nosso coração, haja luz. Para dizer na minha vida, haja luz. No meio de todas as trevas que o diabo conseguiu plantar na mente das pessoas, é somente Deus que pode dizer, haja luz. Sabe por que você está aqui hoje? Porque Deus quer dizer na sua vida, haja luz. E quando Ele diz, haja luz, pá, a vida acontece. Quando Ele diz, haja luz, pá, a vida acontece. Às vezes, nós nem sabemos o que está acontecendo. A pessoa entrou dentro da igreja e nem sabia o que iria encontrar. Nem prestou atenção na mensagem às vezes, mas apenas uma palavra chamou a atenção dela. E Deus, aquele que no início disse, haja luz, olhou para o coração dela e disse, haja luz no seu coração. E pá, a luz aconteceu. E a vida nasceu. E a vida aconteceu. E ele nasceu de novo. E a redenção aconteceu. E uma nova vida vai ser experimentada por ele. Paulo está dizendo, não é a minha pregação que promove a salvação, mas é o Deus que está por trás da minha pregação. Esse é que promove a salvação. Ele é o único capaz de organizar na nossa vida ou em qualquer outro lugar o caos existente por causa do pecado. E ele olha para o nosso coração e diz, pá, e haja luz. E nós somos transformados. Que hoje, a luz do Evangelho de Cristo verdadeiro possa encontrar o seu coração. E você possa encontrar vida nesse Evangelho. Vida nessa mensagem. Porque ao encontrar vida nessa mensagem, ao encontrar vida nesse Evangelho poderoso de Jesus, você estará comprometido com uma mensagem que vai transformar a sua vida e comprometido em levar uma mensagem que pode transformar o mundo. É com isso que nós estamos envolvidos. Apesar de tanta bobagem que está sendo dita aí fora a respeito do Evangelho, nós temos, irmãos, como saber qual é a mensagem de Cristo. A mensagem verdadeira de Cristo é aquela que glorifica e que entroniza o Filho de Deus, colocando-o no trono da maneira como ele deve sempre estar, no trono da nossa vida, no trono do nosso coração. Deus abençoe a sua vida. E eu espero que a luz brilhe, né, no seu coração hoje. Vamos orar?